Colossenses 1, versículo 13 até o 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Oremos mais uma vez. Senhor, te somos gratos pelo privilégio de lermos a tua palavra. Quantos, neste exato momento, espalhados pelo mundo, desejam ter as Escrituras e não a têm, Senhor. Nós a temos em um número bastante expressivos. Alguns crentes aqui, Senhor, têm 3, 4, 5 Bíblias em casa. Hoje, nós nos reunimos aqui neste local, Senhor, e abrimos a tua palavra, e estamos diante de um texto importantíssimo para as nossas vidas. Nós, Senhor, queremos pedir a sua ajuda, a ajuda do teu Espírito Santo, a fim de que ele derrame sua graça sobre a minha vida, para que eu venha expor a tua palavra, e que eu não seja pedra de tropeço para os teus filhos, mas que os teus filhos sejam levados a um esclarecimento maior da obra do teu Filho Jesus Cristo na cruz. E assim, com os nossos corações confortados, possamos servir ao Senhor com toda força, com todo ânimo, com toda intrepidez. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente vai expor apenas esses 2 versículos, porém, para que nós possamos entender melhor qualquer um dos textos, tanto das cartas de João, como das cartas de Pedro, como das cartas de Paulo, como os evangelhos, todos nós precisamos de contexto, para que nós possamos entender um texto. Um texto sem contexto vira pretexto, né? Na verdade, a gente não chega a uma interpretação realística ou verdadeira se nós não respeitarmos o contexto daquele texto. Precisa-se ter muito cuidado quando nós estamos diante de qualquer texto das Sagradas Escrituras, porque é a palavra de Deus. E nós precisamos perguntar qual a intenção pela qual lhe levou a escrever o que ele escreveu. E a quem foi os beneficiários daquilo que ele escreveu. E como essas pessoas reagiram àquilo que o autor original escreveu. Essas perguntas são demais importantes e é óbvio que a gente não tem tempo hábil para poder expressar para vocês aqui todo o contexto da carta de Paulo aos Colossenses. O fato é que você percebe muito claramente que não há um parágrafo mais rico na Bíblia do que esse parágrafo aqui, versículo 3 até o versículo 20 do capítulo 1. Um parágrafo que é riquíssimo a respeito da supremacia de Cristo, da preeminência de Cristo, da obra que Cristo realizou na cruz. Óbvio que eu não estou dizendo que em outros textos nós não temos realidades e ensinos que nos leve a entender a obra de Cristo, mas aqui nesse texto nós temos bem claramente a doutrina da obra de Cristo, aquilo que Cristo fez na cruz pelos que ele morrera. Por que Paulo escreve isso aqui nessa carta aos Colossenses? Quais são os problemas que os colossenses estão enfrentando que leva o apóstolo Paulo a escrever essa doutrina aqui neste local? A fazer com que essa doutrina fique tão claramente. Nós, ao estudarmos, conseguimos compreender e acharmos um problema no primeiro século e no segundo século da era da igreja cristã. Nós percebemos que havia um ensinamento herético chamado gnosticismo. Eu vou tentar só pincelar por cima, para que vocês entendam melhor aquilo que a gente vai querer falar. Os apóstolos enfrentaram essa dificuldade.
os primeiros crentes foram impactados, foram afligidos, muitos perderam sua fé por causa do gnosticismo. O gnosticismo trazia uma ideia a respeito da divindade de Jesus ou da humanidade de Jesus. Ele se dividia em dois. Uns diziam que Cristo não poderia ser humano, porque a matéria é má. Logo, Deus não pode ser matéria, Deus não pode ser humano, Deus não pode ser carne, porque se Deus se torna carne, logo Deus se torna mal. Então, Deus jamais poderia ter se encarnado. E alguns vão viajar bastante, no sentido de dizer que existia um certo momento onde a divindade, deixa eu levar vocês para onde eu quero, viu? A divindade desceu sobre a vida de Jesus, por exemplo. Jesus viveu sem ser Deus, Jesus humano, viveu sem ser Deus até os 30 anos. Quando chegou aos 30 anos que Jesus Cristo foi batizado nas águas, quando ali o Espírito Santo desce sobre Jesus, então o Deus divino tomou o corpo de Jesus, se apossou do corpo humano de Jesus e passou 3 anos com Jesus. Quando Jesus foi para a cruz, esse Deus divino saiu do corpo de Jesus e deixou o corpo de Jesus sozinho, pendurado na cruz. É um absurdo mais louco possível, que talvez hoje você não abrace isso, nenhum de nós abraçamos isso, mas isso tem resquícios na nossa vida prática. Mas no primeiro século isso era um problema, porque a doutrina da divindade de Cristo ainda não havia sido sistematizada. E os apóstolos têm o trabalho de escrever suas cartas para incutir na cabeça dos cristãos que Jesus era homem, mas que também era Deus. Havia 2 naturezas em Cristo. Havia a natureza divina e havia a natureza humana. E ambas não eram separadas, elas não se dividiam, estavam numa mesma pessoa. Na mesma pessoa havia 2 naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Por isso Paulo se preocupa em escrever esta carta, para mostrar para os crentes a preeminência, a supremacia da pessoa de Cristo na igreja. E o capítulo 1, versículo 13 até o versículo 20, Paulo vai aqui sobrepujar a pessoa de Cristo sobre absolutamente todas as coisas. Os falsos mestres de Colossos, bem como os falsos mestres dos nossos dias, eles não negam a importância de Cristo. Os gnósticos não negavam a importância da pessoa de Cristo. Eles apenas não davam a Cristo a preeminência. E o que é preeminência? Eles apenas não colocavam Cristo no lugar que Cristo devia ser colocado, num local mais elevado. Preeminência, o que significa preeminência? É algo que ocupa o lugar mais elevado. Eles diziam, Cristo tem a sua importância, porém, Cristo não é o principal. Cristo não deve ter a preeminência. Para os gnósticos, Cristo era apenas uma emanação de Deus. A realidade é que é o quê? Olha só o absurdo. O que são os anjos? Os anjos são emanações da pessoa de Deus. O que é emanações? São luzes que escapam do ser de Deus. Por exemplo, a luz que nós temos é o sol, irmãos? Responda. A luz que nós temos em pleno meio-dia é o sol? Não. É a luz que é irradiada do sol, não é o sol. O que os gnósticos diziam? Que os anjos eram emanações que vinham de Deus. E que Jesus também não era Deus, era apenas uma emanação, uma faísca que saiu do ser de Deus. Ele era um ser bom, ele era um ser puro, mas não era Deus. Era isso que os gnósticos diziam. E isso tem cabimento hoje em dia? É evidente que sim. Quer ver? Os muçulmanos hoje dizem o quê?
Os muçulmanos, eles implicam na importância de Cristo? De jeito nenhum. Os muçulmanos dizem que Cristo é importante, mas dizem que Cristo é apenas um profeta. Assim como Maomé é um profeta, Moisés é um profeta para os muçulmanos, Maomé é um profeta para os muçulmanos, e Jesus também é apenas mais um profeta para os muçulmanos. Os espíritas, eles ensinam o quê? Que Cristo é apenas um espírito iluminado. Mas Deus é apenas um ser que foi iluminado, que alcançou o nirvana, o máximo da iluminação foi Cristo. Por isso que todos nós, para os espíritas, todos nós devemos nos espelhar em Jesus. Por quê? Porque Jesus foi o Espírito iluminado. Ele conseguiu chegar a uma situação onde dali não passa mais. Então todos nós temos que nos espelhar em Jesus, fazer o que Jesus fez, para que então nós alcancemos o estado que Jesus alcançou. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é absurdo? É lógico, é lógico. As testemunhas de Jeová, o que eles dizem de Jesus? Que Jesus é importante, assim como os muçulmanos dizem que Jesus é importante, assim como os espíritas dizem que Jesus é importante, os testemunhos de Jeová também dizem que Jesus é importante. Mas o que eles dizem a respeito de Jesus? Que Jesus foi o primeiro ser criado. Jesus não é Deus. Jesus foi criado por Deus. Tanto é que se você pegar, por exemplo, as Bíblias dos testemunhos de Jeová, em João capítulo 1, versículo 1, vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Você está vendo como eles fazem a distinção? O verbo era um Deus. O que na Bíblia diz? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Jesus. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, implica o Pai, e Jesus era Deus. O que as Sagradas Escrituras diz? O que João escreveu foi exatamente isso, mas os testemunhos de Jeová pegam com a sua doutrina nefasta, herética, demoníaca, deturpa o texto dizendo que Jesus era um Deus, dizendo que Jesus era um Deus menor, não é igual a Jeová. O que os romanistas dizem a respeito de Jesus? Você sabe quem é romanista, né? Os católicos romanos dizem a respeito de Jesus. Eles implicam em dizer que Jesus não é importante de jeito nenhum. Assim como os muçulmanos dizem que Jesus é importante, assim como os espíritas dizem que Jesus é importante, assim como as testemunhas de Jeová dizem que Jesus é importante, os romanistas também dizem que Jesus é importante. Agora, ele é apenas mais um dos mediadores entre Deus e os homens. Existem vários mediadores. Eu posso ir a várias pessoas para me mediar entre Deus e eu. Eu posso ir a Maria, eu posso ir a José, eu posso ir a Pedro. Jesus é mais um mediador entre Deus e os homens. O que os mormons dizem? Pasmem vocês. Mas os mormons dizem que Jesus é irmão do diabo. Sabiam disso? Não, né? Mas tudo que cerca vocês é seitas heréticas. Aí a gente vai para Colossenses e vê Paulo batalhando, lutando, escrevendo aos crentes de Colossos, e às vezes a gente não entende e se esquece da nossa geração, do que nos cerca. São completamente ensinos demoníacos, ensino herético, que a igreja deve se alertar e que cada um de nós deve se aperceber para combater esses ensinos. Os mormons dizem que Jesus é irmão do diabo, que há duas forças no mundo, ao bem e ao mal, a Jesus e ao diabo, e os dois são irmãos um do outro. O que os adventistas dizem a respeito de Cristo e a respeito da salvação? Dizem que sim, Jesus Cristo foi quem morreu por nós, mas quem levou os nossos pecados não foi Jesus, foi sabe quem? O diabo. Vocês sabiam disso?
O diabo foi que, no final das contas, levou os nossos pecados. E eu poderia aqui falar de várias religiões que aplicam, que iriam casar, iriam ser colocados diante dessa situação. E o que é que eles têm em comum? Uma coisa, eles não minam a importância de Jesus. Todos eles dão importância a Jesus. Os espíritas dão importância a Jesus. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus é importante. Os muçulmanos também dizem que Jesus é importante. Os adventistas dizem que Jesus é importante. Os mórmons dizem que Jesus é importante. Mas qual a diferença de todas essas religiões para o cristianismo? Para o cristianismo, Jesus não é apenas importante. Para o cristianismo, Jesus tem a preeminência sobre todas as coisas. Para o cristianismo, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Jesus não é apenas um profeta, Jesus é o profeta. Jesus não é apenas um dos sacerdotes, Jesus é o sacerdote. Todos os que querem ser salvos devem ir a Jesus, pois Ele é quem nos liberta da escravidão e nos leva para o reino da luz. Dando essa introdução para vocês, a gente tem que fazer a devida pergunta para Paulo, aqui nesse texto: quem afinal é Jesus? Como que Paulo vai refutar, combater os ensinamentos heréticos que estão se levantando na igreja do primeiro século, na cultura do primeiro século? Como Paulo vai combater isso, mostrando a preeminência do Senhor Jesus Cristo sobre todas as religiões, sobre todo o conhecimento? Capítulo 1, versículo 13, parte A. Vejamos algumas coisas aqui. O que diz o versículo 13? Vocês entenderam a introdução, amém? Amém. Vamos lá. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu vou dividir esse versículo em duas partes, em parte A e parte B. Vou colocar a ideia do império das trevas aqui, e vou trazer a ideia de Deus ter nos transportado para o reino do seu Filho. Perceba que na parte A, o apóstolo Paulo está trazendo a ideia da realidade que existe um império do mal em ação no mundo. Olha só, ele nos resgatou do domínio das trevas. Veja que existe a palavra trevas incutida aí no versículo, e juntamente com ela existe a outra palavra chamada domínio. Domínio das trevas. O que Paulo está trazendo? A realidade de que o mal é algo concreto. O mal não está na mente criada do homem. O mal é algo real. O império das trevas é algo real. O que Paulo está dizendo é que existe um ser maligno, existe um ser que é todo corrompido, que governa, que domina um reino chamado Reino das Trevas. Irmãos, por mais que nós sejamos uma igreja que crê na soberania de Deus, que crê que Deus está no controle absolutamente de todas as coisas, nós jamais podemos esquecer que a Bíblia é taxativa em nos ensinar que há sim uma realidade de mal, que há um império das trevas, que há alguém que domina o reino das trevas. E a Bíblia vai chamar esse indivíduo de Satanás, a Bíblia vai chamá-lo de diabo, a Bíblia vai chamá-lo de maligno, de tentador, de destruidor. Outra vez a Bíblia vai chamá-lo de pai da mentira. Em um outro estado, a Bíblia vai dizer que ele é assassino. Em outro texto, a Bíblia vai chamá-lo de príncipe das trevas, Deus desse século. Em Apocalipse, vai chamar o diabo de dragão ou a antiga serpente. A Bíblia fala muito desse ser, muito mesmo. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar
textos trazendo a ideia da figura do império do mal. E nós jamais devemos esquecer disso. Existe sim um ser que é todo corrompido, que é o diabo. E aí, Paulo escrevendo aos Efésios, vai dizer que nós devemos nos ater, ficar alerta, porque a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas as nossas lutas é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores nas regiões celestiais. Paulo está trazendo a ideia de Efésios, que existe sim um reino, um governo, um império que prende, que domina, que cega os homens dentro da sua realidade, a qual os crentes jamais devem esquecer disso. Escute, nós não estamos numa colônia de férias, nós não estamos no oásis, nós não estamos sem inimigo. A realidade bíblica é que existe sim um Deus soberano que governa as nossas vidas, que controla as nossas vidas, que age nas nossas vidas, mas existe também um ser caído que logicamente está muito bilhões de anos abaixo desse ser que é Deus, mas esse ser que chama-se diabo, tentador, destruidor, assassino, ele derruba as pessoas. Ele tenta as pessoas. E é interessante que Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, Satanás pediu ao meu Pai para se andar com vocês, para tentar vocês, para desfalecer a fé de vocês, para desanimar vocês. Vocês vão me abandonar, mas eu roguei ao Pai que quando vocês fizessem isso, Ele não deixasse a fé de vocês desfalecer. Veja, irmãos, o diabo é alguém que está além do nosso alcance. O diabo é alguém muito mais poderoso do que nós. O diabo é alguém muito mais perspicaz do que... E é lógico, eu não tenho tempo aqui para trazer a ideia de todo o ensino a respeito de demologia. Mas o que eu quero que vocês entendam, irmãos, nós estamos em uma guerra. Existe sim um império das trevas. Nós não devemos ficar com medo. Nós não devemos ficar atemorizados, porque quem é com o Senhor Jesus, a Bíblia vai nos contar que Deus guarda. Porém, o que Pedro vai dizer? Vigiai, orai, porque o diabo anda como um leão, rugindo como um leão, ao vosso redor, procurando a quem possa tragar, derrubar, desanimar, desvanecer, trazer ideias errôneas com relação às Sagradas Escrituras, com relação à fé. Se alerte para isso, irmãos. Você não está sozinho. Olhe, além dos 7 bilhões que existem espalhados neste planeta Terra, 7 bilhões de habitantes, de seres humanos, ainda existe também, dentro desse reino humano, um reino das trevas. Diabo, que derruba as pessoas, que domina as pessoas, que escraviza as pessoas. Ainda no versículo 13, o texto vai trazer a ideia de que o homem está debaixo desse domínio. Todos os que nascem debaixo desse domínio. Dentro desse império, do império das trevas, todos os que vêm ao mundo, vêm participante desse império. Deixa eu dizer uma coisa para você não se escandalizar. Quando uma criança nasce, não nasce um anjinho, nasce alguém que será inimigo de Deus. Alguém que nele tem uma natureza pecaminosa, que é escravo do diabo, que se Deus não ajudá-lo, que se Deus não abrir seus olhos, ele morrerá no império das trevas. Essa é uma realidade inegável, bíblica. A Bíblia vai nos contar que Satanás é um valente e que tem uma casa e que guarda todos os seus em absolutamente máxima segurança. Vamos ler Mateus capítulo 12, versículo 28. Eu acho que você já conhece esse texto, mas vá comigo lá. Mateus 12,
versículo 28 ao versículo 29. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Preste atenção, o contexto. Jesus está expulsando demônios. E no contexto vai dizer que os fariseus chegam e dizem assim, ele está expulsando demônio pelo príncipe de Belzebu. Está expulsando demônio por demônio. Quem está usando ele para expulsar demônio é o demônio. Aí Jesus Cristo diz, não existe. Uma casa dividida, ela não subsiste. Ela não permanece em pé. O que acontece aqui é que Jesus vai dar uma ideia de que o diabo tem uma casa, que é o império, e amarra os seus, e cuida dos seus. E o texto vai dizer que o diabo é alguém chamado valente, e somente um mais valente pode entrar nessa casa e trazer e saquear aquilo que está lá dentro dela. Primeira realidade do texto de Colossenses 1. A realidade que existe o império das trevas. Segunda realidade, a realidade que o homem não pode libertar-se a si mesmo desse império. Eles são escravos, eles estão amarrados, eles estão seguros, eles não podem se auto-libertar, se auto-resgatar. Não podem fazer isso. Se externamente alguém não vier de fora, e esse alguém tem que ser alguém mais valente do que o dono desta casa. Se não acontecer isso, ninguém será liberto. Mas a outra realidade do capítulo 13 de Colossenses, parte A, é que há alguém que pode libertar o homem dessa situação. Voltemos lá para o texto, por favor. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Perceba que Paulo, ele se embute aqui nesse texto. É interessante que ele vem abordando, dizendo, vocês assim, vocês façam isso, vocês façam isso. Aí quando ele vai falar da obra de Cristo e da situação em que ele se encontrava, ele se inclui no meio. E ele diz simplesmente assim, pois ele nos resgatou. Cristo foi aquele que entrou no império das trevas. Cristo foi aquele que entrou no reino das trevas e libertou aqueles que estavam acorrentados, aqueles que estavam amarrados. E Paulo diz que ele era um desses. E aí quando a gente vai olhar para a biografia de Paulo, quando ele vai narrar quem ele era, ele vai dizer, eu era fariseu, eu estava sendo preparado para ser rabi, eu era da tribo de Benjamim, eu era preparado dentre toda a nação, dos da minha idade, eu sobrepujava a todos eles. Paulo era alguém moralmente belo, bom, eficaz, perfeito. Mas aqui Paulo está se incluindo em uma situação de que ele mesmo estava amarrado, acorrentado. Infelizmente, irmãos, todos nós, a maioria de nós na igreja, não damos muita atenção para essa realidade de quem nós éramos. Porque nós não éramos drogados, porque nós não éramos prostitutos, porque nós não fazia isso ou aquilo outro. Nós achamos que simplesmente houve apenas uma rápida mudança. Antes eu era católico, agora eu vou ser crente. Mas não mudou muita coisa, não. Essa não é a realidade bíblica, irmãos. Essa não é a realidade cristã. Essa não é a realidade que o cristianismo aponta. O homem, por mais que ele seja moralmente bom diante da sociedade, a Bíblia chama este homem de escravo. A Bíblia chama esse homem de
inimigo de Deus, alguém que está amarrado, alguém que está acorrentado e que não pode se autolibertar. Como, infelizmente, nós não estudamos bastante a doutrina da obra de Cristo e a doutrina do pecado, nós vivemos as nossas vidas sem o coração agradecido. Nós não dobramos os nossos joelhos. E às vezes é bom olhar para trás, irmãos. Olhar para trás para quê? Para ver de onde Deus nos tirou. Ah, pastor, mas eu nunca bebi, nunca fumei, nunca roubei, nunca matei, nunca me prostituí, namorei com uma, casei com uma, tenho um filho, nunca fiz nada disso. A Bíblia chama essa pessoa de escravo. Alguém que está acorrentado. Essa é a realidade do homem. De todos os que nascem nessa terra, nascem acorrentados pelo diabo. Mas graças a Deus, aprove a Deus, segundo a sua benignidade, segundo o seu amor, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo que é mais valente, é aquele que adentra os portões da prisão e quebra as correntes dos acorrentados. O poder das trevas não pode ser quebrado pela força humana, mas somente pela ação divina. Jesus Cristo é sim o libertador que invade a casa do valente, que amarra o valente, que saqueia-lhe a casa e que liberta os cativos de suas garras. Nós estávamos amarrados, nós estávamos escravizados. Para que eu estou pregando isso? Para que, ao invés de você ficar com a cabeça baixa, levantar sua cabeça e enxergar de fato quem você era e começar a viver uma vida vigorosa, dizendo: Jesus, obrigado pela cruz, obrigado pela libertação. Você um dia foi achado por Cristo em uma das situações piores possíveis. Cristo foi lá e te resgatou. E te tirou dessa situação. Te tirou dessas correntes que te amarravam à religiosidade, que te amarravam ao pecado, que te amarravam ao império das trevas. Hoje você não está mais dentro desse império. Glória a Deus por isso. Bendito seja o seu nome por isso. 3 realidades na parte A do versículo 13 do capítulo 1 de Colossenses. Primeiro, é a realidade que existe sim um império das trevas. Alguém que domina, alguém que reina, alguém que governa. Segunda realidade é que todos os que nascem estão escravizados, estão embutidos dentro desse império e não pode se autolibertar, não pode quebrar as amarras. Terceira realidade, existe alguém externamente que adentra os portões dessa prisão e liberta os prisioneiros que estão lá dentro, que se chama Jesus Cristo. Ele é o socorro para as nossas vidas. Continuemos o versículo 13, parte B. Olha a continuação. A palavrinha é que dá uma ligação entre as duas frases. Vou ler a primeira, depois vou ler a segunda parte. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Veja, uma continuação, uma ligação. Jesus Cristo não foi apenas aquele que entrou dentro da prisão, viu indivíduos acorrentados, quebrou a corrente e disse: pronto, agora faz a tua parte. Já fiz por você o que você não podia fazer. Agora faça a sua parte. É isso que o texto diz? Não, definitivamente não. O que o texto diz é que Cristo adentrou a prisão, quebrou as amarras, as correntes que nos prendia, nos pegou pelos braços e nos levou para outro lugar. Que realidade incrível, irmãos. Ele não nos deixou lá. Ele não nos deixou à nossa própria vontade, ao nosso próprio destino, aos nossos próprios esforços. Graças a Deus por isso. Se Cristo tivesse feito isso, nós tínhamos voltado para o mesmo lugar. Mas a realidade da preservação dos santos, doutrina da preservação dos santos, é que Cristo nos segura, Cristo nos selou, Cristo nos transportou para um lugar onde não mais existe condição de volta.
E eu vou trabalhar com vocês a ideia de que o que Cristo fez foi simplesmente nos pegou de um império, transportou para outro império e quebrou todas as pontes que ligavam um império ao outro. Não tem mais volta, irmãos. Essa é a realidade do texto. Não tem mais volta. O indivíduo que foi tirado do império das trevas e foi transportado para o império da luz, nem que ele queira, eu vou abrir um aspa aqui, nem que ele queira, ele pode voltar. Por quê? Não tem mais ponte. O caminho que ligava um reino a outro não existe. Foi queimado. Há um transportar aqui de impérios. Que realidade linda. A realidade que o evangelho nos estragou tanto que nós não prestamos nem para ser mais ímpios. Vocês sabiam disso? O evangelho nos estragou de tal maneira que nem para ser ímpio a gente presta mais. Vocês não perceberam isso? Tente voltar para o mundo. Eu não estou lhe dando esse conselho não, pelo amor de Deus. Mas vocês já perceberam? Toda pessoa que um dia não aplicou as disciplinas cristãs na sua vida, que se identificava como um cristão verdadeiro, que começou a negligenciar suas disciplinas cristãs, deixou de orar, deixou de ler a Bíblia, deixou de ter presença com a comunhão com os santos, ele foi tendo desvanecimento, e simplesmente ele começou a se encontrar numa situação difícil. E lá, no mundo, ele olhava para as coisas e dizia, aqui não é o meu lugar. Não consigo mais estar aqui. É igual o filho lá. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu aqui comendo essas coisas? O evangelho nos estragou, irmãos. Não tem mais como voltarmos para o império das trevas. Não há como. Todas as pontes foram quebradas. O caminho de volta foi desfeito. Cristo nos vendou os nossos olhos. Não foi nós que saímos do império das trevas e fomos até o império da luz. Não foi. Se fosse, nós saberíamos o caminho de volta. Mas não foi essa a realidade, não é essa a realidade do texto. A realidade do texto é como se Cristo tivesse uma operação de resgate, vendou os nossos olhos, pegou-nos pelos braços e nos transportou para outro lugar. A gente não sabe mais o caminho de volta, não tem mais volta. Que bênção, que coisa linda é essa realidade de transportar. Veja aqui, Deus não apenas nos tirou da região da morte, como também nos transportou para dentro do reino da luz, o reino do seu Filho. Houve um translado, uma transferência imediata do império de trevas para o reino da luz. A palavra aqui é transportar, remover, que significa remover de um lugar para um outro lugar. Isso também está ligado à questão da agronomia, a ciência que, por exemplo, pega uma planta de um lugar, tira ela daquele lugar e coloca no outro lugar. Como é isso, irmãos? Como é o nome disso? Mas vocês sabiam que de onde é que a planta se alimenta para que os seus frutos sejam bons? De onde é? Da seiva daquela terra ali, né? Do lençol freático. Se aquele lençol for bom, os frutos serão bons. Se a terra for boa, for bem adubada, os frutos serão bons. Por que nós produzíamos fruto más? Porque nós estávamos plantados em uma terra má, não era adubada. Mas o que foi que aconteceu conosco, irmãos? Cristo arrancou a gente pela raiz. Oh, glória a Deus. Cristo nos arrancou desse terreno pedregoso, dessa terra ruim, que não produzia nada de bom, e nos transportou e nos colocou numa terra boa. Por que agora nossos frutos são bons? Porque houve transformação. As nossas raízes agora se alimentam de uma terra boa, que é em Cristo. Lembra-se o que foi que Cristo disse em
João capítulo 15, eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim nada vocês podem fazer, vocês estão enxertados a mim, eu enxertei vocês em mim, para que vocês vá e dê muito fruto, e o fruto de vocês permaneça. Nós fomos transportados de um local e colocados em um outro local bom. Por isso que é impossível que o cristão seja alguém infrutífero. Impossível. Impossível. Não há como. A terra que ele está plantada é uma terra boa. Isso significa, irmãos, que estávamos no império das trevas, na casa do valente, guardado em segurança, presos pelas grossas correntes do pecado, cegos e oprimidos. Efésios 2, versículo 1 ao 3 diz isso. Leiamos comigo, por favor. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Leiamos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Veja que há um paralelo aqui entre os dois textos. Provei lá pelo versículo 13 do capítulo 1 de Colossenses a realidade de um império das trevas. Paulo aborda esse mesmo assunto aqui, dizendo que nesse império há um príncipe, há alguém que domina, há alguém que controla, há alguém que acorrenta o ser humano. E todos aqueles que não são regenerados estão dentro desse império, estão acorrentados. Versículo 13, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza, merecedores da ira de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Cristo entrou dentro desse império e nos transportou. Duas implicações devem ser ditas aqui nesse texto. A primeira é que a salvação implica numa mudança radical de domínio. Cristo não nos libertou para nos deixar livre. Cristo não entrou no império das trevas, quebrou as cordas, agora você está livre, você não tem mais nenhum senhor. Veja que a liberdade aqui é a liberdade para agir debaixo de um outro império. Olha o texto diz. Leiamos lá, versículo 13 ainda. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para onde? Para outro reino. O reino das trevas, onde nós éramos dominados, onde nós éramos escravizados. Cristo entrou dentro desse império, nos transportou e não nos deixou Deus dará, né? Como diz o ditado. Mas Cristo nos levou para um outro império, para um outro Senhor. Há uma mudança radical aqui, irmãos. Internamente, antes estávamos no império das trevas, sob o domínio cruel e opressor de Satanás. Agora estamos soltos. Você está solto? Deus o livre. Nós não estamos soltos. Nós não estamos sem um Senhor. Nós temos um Senhor. Nós temos um Rei. Você tem que entender que a salvação implica nisso. Cristo não te salvou apenas para te salvar. Cristo não te tirou do império das trevas apenas para te tirar e te deixar segundo as suas vontades. Sem Senhor, sem Rei, sem reino, sem domínio. Não, Senhor. Cristo te resgatou do império das trevas, te levou para o império da luz e te deixou com um Senhor, sendo dominado por Ele. Porém agora, Cristo não apenas nos tem, nós não temos Cristo apenas como Rei, mas nós amamos esse Rei, porque o nosso coração ama estar com Ele. Nós não queremos mais voltar para o antigo Senhor, porque nós amamos agora esse Rei. Agora Cristo e não Satanás dominam sobre nós.
Agora temos outro dono, outro Senhor, outra vida dentro desse mesmo reino. É por isso que na mesma epístola, no capítulo 3, olha lá, no capítulo 3, Paulo vem abordando a realidade do transportamento nosso para esse império, e diz no versículo 1, portanto, já que vocês foram transportados, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, qual é a realidade agora? Capítulo 3, versículo 1. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo estará sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Olha para cá, o que Paulo está dizendo aqui? Façam morrer tudo aquilo que faz lembrar o antigo império, o antigo senhor, o antigo dono. E o que é? Ele vai dizer: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Vocês agora estão dentro do império da luz. Façam morrer essas lembranças. Vivam agora uma vida nova, estando embutido dentro desse império, porque vocês agora têm um novo Senhor, um novo Rei, que controla a vida de vocês e que dá força a vocês para continuar fazendo isso. E eu acho tão interessante Filipenses capítulo 1, se eu não me engano, versículo 12, versículo 13, quando a Bíblia vai nos ordenar a colocar em prática a nossa salvação, a agir, a ter ação na santificação. Aí o texto do versículo 13 diz: porque é Deus que opera em vocês, tanto o querer como o realizar. Vocês têm um novo Rei, que trabalhou no coração de vocês, modificando os desejos, as inclinações. Agora vocês desejam Deus. Aí é que entra o Salmo 42, né? Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Você não tem sede de Deus? Você não suspira? Não. Não há um desejo. É interessante que Cristo vai comparar a vida cristã. Olha só, Cristo vai comparar a vida cristã a alguém que tinha muitos tesouros. E aí ele é alguém que coleciona tesouro. E ele sai procurando tesouro, porque nenhum dos seus tesouros satisfaz ele. E então chega o momento que ele encontra um tesouro. E ele passa a amar esse tesouro. E a Bíblia diz que ele vende todos os seus outros tesouros para obter aquele tesouro. A realidade da vida cristã é assim, irmãos. Há algo que nos leva a ter muito prazer na lei do Senhor. Nosso coração foi completamente transformado. Porque o salmista aqui diz: Senhor, a quem tenho eu no céu além de ti? E na terra não há quem eu ame mais do que o Senhor. A realidade cristã é a mesma realidade do que Cristo disse: se vocês querem ser meus discípulos, vocês têm que aborrecer a mãe de vocês, o pai de vocês. Aquele que ama mais o pai ou a mãe mais do que a mim, não é meu discípulo. E Cristo não está orientando a gente a aborrecer o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos. O que Cristo está dizendo é que a partir desse transportamento, dessa mudança de império, nossos corações foram transformados, irmãos. Se há algo mais natural, é a realidade de que agora nós amamos o Senhor de todo o nosso coração. Irmãos, eu não estou dizendo que você não tem luta contra a carne. Eu não estou dizendo que muitas vezes você entra numa condição derrotada, você não tem força para lutar. Eu não estou dizendo isso, mas a realidade é que se você foi transportado lá no seu coração, você ama Deus, você deseja Deus mais do que qualquer outra coisa nessa vida. E se há algo que atormenta a sua alma, é ficar longe dele.
Não há algo que atormente mais o cristão do que a realidade de ficar distante do seu tesouro. Não estou falando de práticas de vir à igreja, de quantas vezes você vem à igreja. Não estou falando de quantas vezes você ora. Não estou falando de quantas vezes você lê a Bíblia. Eu não estou falando disso. Isso aí um lobo pode manifestar. Eu estou falando lá dentro. O que o coração deseja? O que a tua alma deseja? O que de fato você deseja? O que de fato você anseia? O que de fato faz você perder o sono? Isso é uma realidade de alguém que foi transportado do império das trevas e foi mudado. Ele tem um novo Senhor. Ele tem uma nova devoção. No reino das trevas servíamos a um príncipe carrasco. Ele oprimia-nos, escravizava-nos, mantinha-nos prisioneiro para a morte eterna. Aí é interessante que Jesus Cristo diz assim no capítulo 11 de Mateus, versículo 28 e 29, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é manso e suave. Vocês encontrarão descanso para a vossa alma. A realidade de ter o Senhor Jesus como nosso Senhor, irmãos, é a realidade do descanso, do Shabá do Senhor. Nós encontramos prazer no Senhor, descanso no Senhor, alívio no Senhor. Não somos mais peregrinos que andam à torta e à direita procurando tesouro. Nosso coração foi mudado. Temos um novo Senhor, uma nova devoção. Se devote a Deus com todo o seu coração. Gálatas capítulo 5 vai nos dar o meio disso. Leiamos lá, por favor, Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito, o que tem no cristão agora? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas, irmãos, vêm de quem? De Cristo. De onde nós estamos plantados. Nossa planta agora tira sua seiva, seu alimento de Cristo. Cristo aqui tem todas essas virtudes. E através do seu Espírito Santo, ele implanta em nosso coração. Nós reagimos a isso, agindo com amor, com paz, com alegria, com paciência, amabilidade. Isso tudo é uma vida de devoção. Minha vida, sua vida passou a ser devotada ao Senhor. O que não era antes. O que era antes? Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. E o que são? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, né? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, urgias e coisas semelhantes a essa. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque não é coisa do reino de Deus. O reino de Deus é coisa ao contrário de tudo isso aí. Fomos mudados, nosso coração foi transformado. No versículo 14 diz: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Deus nos redimiu para sermos propriedade exclusiva dele. Nós, escute, bem baixinho, nós, os crentes em Jesus, pertencemos a Deus no mínimo de duas formas diferentes: por criação e por redenção. Nós fomos comprados com precioso sangue e agora nós pertencemos ao Senhor pelo pagamento que Jesus Cristo fez. Pedro vai dizer que não fomos comprados com coisas desta vida,
com prata, com ouro ou com bronze, mas fomos comprados através do precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Houve aqui, irmãos, um resgate nas nossas vidas. Fomos transportados, mas como isso se deu? Se deu através de uma compra. Se deu através daquilo que nós devíamos e alguém foi lá e pagou. E a partir daí, nós pertencemos ao Senhor Jesus. Agora, uma outra pergunta. A quem Jesus pagou? Jesus pagou o preço das nossas vidas a quem? Vocês nunca ouviram alguém pregando que Jesus Cristo, quando morreu, o diabo estava fazendo festa lá no inferno, era uma festa muito grande. E aí o diabo olhava para os demônios e dizia: nós derrotamos o Filho de Deus. Pronto, agora tudo pertence a nós. Aí de repente Jesus clareia tudo no inferno, entra nas portas do inferno, e aí o diabo começa a ficar com medo e dizer: quem é que está vindo aí? Vocês nunca ouviram isso? Já vi demais. Nunca ouviram? Ouvi demais isso. Aí os demônios começam a se alvoroçar e dizer: é Jesus, é Jesus. E o diabo: não, nós matamos ele. Aí Jesus chega lá e diz assim: vem cá, diabo, bota a tua cabeça aqui debaixo do meu pé. Parece piada, irmãos, mas isso é uma teologia errada, que muitos de nós engolimos isso. Isso não é bíblico. Nós não devíamos ao diabo. O preço do nosso resgate foi feito a alguém chamado Deus. Jesus Cristo pagou a Deus, não foi ao diabo. Isso é uma realidade que o texto bíblico vai nos trazer. Deus pagou esse alto preço não a Satanás, mas a si mesmo. É um grande engano, é uma grave heresia afirmar que Deus pagou o preço da nossa redenção a Satanás. O príncipe das trevas não é dono de nada, nunca foi e jamais será. Dono de tudo é Deus. Do Senhor é a terra e tudo que nela há pertencem ao Senhor. Do Senhor é a nossa vida. A vida do ímpio é do Senhor, a vida do crente é do Senhor também. Mas nós devíamos à santa lei de Deus. Nós devíamos ao Senhor. E Deus, por ser justo, sua lei requeria um pagamento. Cristo derramou o seu sangue e pagou ao próprio Deus as nossas dívidas. Versículo 14, parte B, traz essas duas ideias. A ideia de que agora pertencemos exclusivamente a Deus, porque Ele nos comprou. E a ideia de que esse pagamento não foi feito ao diabo, mas foi feito ao próprio Deus. E a parte B do versículo 14 traz a ideia do perdão, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E já que você foi perdoado, escute, irmãos. Já que você foi perdoado, aconteceu 3 coisas quando Deus te perdoou. A primeira é que a barreira que separava você e Deus foi colocada por terra. Isaías 59, versículo 2 diz que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas o ato de Jesus Cristo derramar o seu sangue e nos perdoar pelo preço que Ele pagou, essa barreira foi colocada por terra. O que é a igreja? Senão a comunidade das pessoas perdoadas. Qualquer um dia que você queira definir igreja, se alguém perguntar para você, o que é igreja? Pode abrir sua boca e diga: é a comunidade de pessoas perdoadas. É a comunidade de pecadores perdoados. Eles continuam sendo pecador. Imagina aí, irmãos. Mas foram perdoados. Não há mais dívida, zerou. Quando Jesus Cristo diz assim lá na cruz: Pai, está quitado, está consumado. Zerou. Minha dívida zerou, sua dívida zerou. Não há mais barreira. Não tem mais distanciamento entre Deus e eu. Aí entra Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, não tem mais barreira. Agora nós temos o quê? Paz com Deus.
A barreira foi removida. Não há mais intriga, não há mais inimizade. Deus é luz, continua sendo luz. Nós não estamos mais no império das trevas. Fomos transportados para o império da luz. E agora temos plena liberdade de falar com Ele, de Ele nos ouvir e de Ele nos atender como a filhos amados. O que eu acho interessante é que o perdão pavimenta o caminho de um novo relacionamento com Deus. Não se preocupe, meu filho e minha filha. O perdão que Deus estabeleceu sobre a sua vida pavimentou um novo relacionamento. Hebreus vai dizer que Cristo abriu um novo e vivo caminho. Agora você tem liberdade, acesso a Deus Pai. Eu acho tão linda essa expressão de Romanos que diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de temor, mas colocou em nós o seu espírito que clama: Abba, Pai, Abba, Paizinho amado. Imaginou, irmãos? Os judeus nunca queria em sã consciência chamar Jeová ou Deus de Pai. Isso era um absurdo para os judeus. Agora Jesus vem e diz assim: agora vocês chamem a Deus de Pai. Quando vocês forem orar, orem assim, ó: Pai nosso que estás nos céus. Pai, Ele é Pai. Nós somos filhos. O estado foi mudado, irmãos. Antes estava no império das trevas, agora estamos no reino da luz. Antes éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus. Antes estávamos acorrentados, agora estamos livres para servir ao nosso Senhor Jesus. E o que eu acho mais interessante é que o perdão nos liberta do peso da culpa. Você não tem mais culpa. Escuta, não há mais culpa. Deixa de ouvir teus pensamentos, deixa de ouvir acusações do diabo. Romanos capítulo 8, versículo 34, Paulo diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Não tem mais culpa, não tem mais condenação, irmãos. Ah, pastor, mas eu pequei. Sim, você pecou, como eu pequei, como nós pecamos, mas não tem mais culpa. Nós temos um Pai agora, que nos carrega no seu colo, que nós erramos contra Ele, que nós pecamos contra Ele. Ele nos disciplina, segundo Hebreus capítulo 11, sim, Ele vai lá, nos disciplina, às vezes nos adoece, nos coloca uma enfermidade, faz qualquer coisa, porque suas disciplinas só Ele sabe fazer. Mas suas disciplinas não são frutos de condenação. Suas disciplinas são frutos de amor, para nos despertar. Não há mais culpa, não há mais inferno para você. Você está no reino da luz. Feche seus olhos. Senhor, que realidade, Senhor, alegre em sabermos quem nós éramos. E a realidade que o teu Filho quebrou nossas correntes, quebrou as amarras que nos aprisionava no império das trevas. Obrigado por essa realidade, de que fomos redimidos pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo, de que agora somos propriedade exclusiva do Senhor, e de que agora não há mais barreira entre nós e o Senhor. Obrigado porque o teu perdão pavimentou para nós um novo relacionamento. É um alívio para nós, Senhor, sabermos que estamos sem culpa. A culpa não é mais um peso esmagador sobre nós. A culpa foi levada pelo teu Filho Jesus Cristo na cruz. Nós pedimos ao Senhor alegria, satisfação em continuar vivendo a nossa vida cristã, até o momento em que esses céus irá se rasgar, e nós estaremos para sempre com o Senhor, por toda a eternidade. Segundo o apóstolo João, nós veremos o Senhor face a face, como o Senhor é. Ó Deus, obrigado por todas essas realidades, da preeminência de Cristo, do que Cristo fez
nós entendemos que Cristo não é apenas um profeta, que Cristo não é um ser iluminado, que Cristo não é um ser criado, que Cristo não é apenas um dos mediadores. Cristo de fato é Deus, porque somente um Deus poderia fazer todas essas coisas por nós. Deus homem, homem Deus, é aquele a quem nós servimos, é aquele a quem nós devotamos a nossa vida. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.